o dia inteiro. Tá? Eu quero ter tempo livre e quero que a minha categoria tenha tempo livre para ampliar os horizontes culturais, a sua subjetividade e assim por diante. Nós queremos e precisamos tecnologias, mas tecnologias que não agridam a natureza e que garantam alimentos saudáveis e produtividade para todo o planeta. Terminou o tempo. Só dizer, por último, que nós vivemos um tempo de tempestades, eu diria, comparando com as catástrofes naturais. Nas tempestades, muitas árvores corroídas pelos cupins caem, muitos galhos podres caem, muitas estruturas vão ser destruídas, muitos telhados vão ser derrubados. Mas, como diz o provérbio chinês, quem tem raízes não teme as tempestades, quem tem raízes acolhe os ventos, é um tempo de se refazer. E quem, de fato, tem raízes, certamente vai ressurgir com novos galhos, novas flores, novas sementes, e essas sementes farão a nova primavera. Esperamos que aconteça no Brasil e no mundo. Obrigado. São as participações protesto. Viva a Reforma Agrária. Gostaríamos de convidar para compor conosco a mesa da tarde de hoje o professor Dr. Davidson Mendes Faustino. Antes de convidarmos o professor Pedro para a sua participação, a Verinha gostaria de fazer uma parte. É que eu fiquei assim, preocupada em não criar nenhuma inimizade com o Eduardo, né? E assim, eu tinha ficado com a missão de relembrar aqui. Nós temos muitos coletivos que contribuíram com a formação, e tem o coletivo das pessoas surdas, né, que estão aqui conosco, contribuindo com... a gente queria acolhê-los, e eu queria fazer esse referendo a posteriori e dizer assim, que é muito importante, do mesmo jeito que a gente acolheu as drag queens, na hora do almoço, que a gente os acolha, porque é dessa polifonia, dessa diversidade que vem a nossa força, né? Então... Libras foi tema da redação do Enem desse ano. Gostaríamos, então, de convidar o professor Pedro para, presencialmente, converse conosco. Olá, boa tarde, pessoal. Está todo mundo me escutando? Bom, então, quero agradecer demais, mandar um beijo para a minha mestra Verinha, que está aí, e dizer assim, que eu pedi para falar um pouco depois, e foi ótimo, porque eu queria estar aí com vocês, né? Assim, foi um prazer, uma alegria receber esse convite, mas estou no momento com a bebezinha pequena, de 9 meses, a coisa mais linda do mundo, que veio parecida com o pai, mas veio muito melhorada. Aí eu fiquei muito feliz, e a gente está aqui lambendo a cria, cuidando, e eu não posso estar aí junto com vocês, mas não posso estar nessas cadeiras aí, mas estou de uma outra forma, então é um prazer estar com vocês, e foi muito bom eu e o Gilmar, para eu me sentir um pouco mais aí, como eu não pude estar na parte da manhã, e não posso estar nos corredores, né, no café, nas rodas de conversa, eu poder sentir um pouco do clima e do que a gente está conversando aí.
Bom, gente, e eu acho o seguinte, eu vou trazer aqui, eu vou procurar trazer 2 contribuições, pronto, aí é bom que eu vejo a galera do auditório. Oi. Então, assim, eu vou trazer 2 ideias, 2 reflexões para compartilhar com vocês, para que a gente possa dar continuidade e dar andamento a esse debate. E aí eu vou me pegar numa das coisas que o Gilmar falou, que eu achei fundamental, fantástico, até anotei aqui, Gilmar, aprendi com você, está anotado, para a gente usar essa ideia como uma âncora, como um guia para a gente seguir tocando as nossas reflexões. E você fala mais ou menos assim, é aqui e é no agora, é no aqui e no agora que a gente deve plantar aquilo que a gente quer colher no futuro. Então, e a fala de Verinha fala muito no esperançar, fala muito em horizontes que a gente pode e deve buscar e deve construir. A fala de Gilmar traz uma análise dos desafios exigentes dessa conjuntura atual que a gente tem e de como a gente pode caminhar nesse sentido. Eu vou trazer 2 ideias sobre isso, o que a gente pode fazer aqui e agora já, para que a gente possa, no futuro, colher alguns frutos importantes de resistência, de enfrentamento e de novas construções para a gente ter o horizonte que a gente quer ter aí pela frente. A primeira, gente, que eu queria trazer era o seguinte, que a gente quer construir a cidadania como praxe, né, que é o tema do nosso fórum, né? E se a gente quer ver a educação popular em saúde no campo da saúde coletiva como uma potência para o Sistema Único de Saúde, um primeiro elemento que eu acho que a gente deve pensar é que a realidade social e o nosso mergulho na realidade social deve ser o ponto de partida, a base fundadora da nossa ação cotidiana. E aí eu gosto muito de um trecho de Paulo Freire, da obra dele, que ele fala o seguinte: o compromisso verdadeiro, o compromisso humano verdadeiro é aquele compromisso do qual os homens e as mulheres entram numa realidade e saem dessa realidade encharcados, ensopados de realidade. Então, eu acho que um primeiro elemento que a gente deve pensar é que não basta a gente falar dos desafios da realidade, falar das coisas que estão difíceis, criticar ou mesmo até denunciar, sem a gente ter uma convivência cotidiana com a realidade social. E aí, claro que a realidade está aí em suas várias dinâmicas, em suas várias situações, em seus vários territórios, uma expressão que Verinha usou muito e que é muito importante. A gente precisa estar convivendo com essa realidade nos vários espaços. Por exemplo, eu estou num serviço de saúde, certo? Mesmo numa unidade de saúde da família, eu posso muito bem entrar nessa unidade como médico, enfermeiro, dentista, até mesmo agentes comunitários de saúde, enclausurar-me dentro de um consultório, dentro de uma sala e não sair de lá. Então eu estou cercado de realidade no meu território, eu recebo a realidade pela fala, pelas vivências das pessoas com as quais eu convivo dentro da unidade de saúde da família, mas eu não boto o pé fora da unidade, eu não sinto o calor que as pessoas sentem naquela comunidade, eu não sinto as dificuldades, eu não sinto os dilemas, eu não sinto a distância das casas para o serviço, eu não sinto a falta de estrutura, eu não sinto a sensação de insegurança, eu não sinto o desemprego, eu não sinto várias coisas. Então, é importante que a gente não abandone os serviços e as unidades e os equipamentos sociais públicos de saúde, de assistência social, enfim, de educação, a escola, por exemplo, mas é importante que eu esteja cotidianamente conectado com a realidade. E aí, como é que eu posso fazer isso? E aí, um caminho inicial é a gente compreender esse mergulho na realidade como um processo de comunicação, né? E aí, usando Paulo Freire de novo, principalmente numa obra que ele tem chamada Extensão ou Comunicação, onde ele diz que a ação universitária ela poderia ser extremamente potencializada e ressignificada na intenção que Verinha traz da extensão comunitária, que o Gilmar trouxe
desse diálogo, dessa rua que separa a universidade das práticas e dos movimentos, Paulo Freire disse: se a gente deixasse de entender a extensão como extensão, que eu vou levar alguma coisa a algum lugar, e entender-se como um processo de comunicação, onde diferentes sujeitos vão estabelecer processos, relacionamentos, diálogos comunicativos e vão tentar juntos e juntas aprender a entender melhor a realidade para melhor atuar e melhor intervir nessa realidade. Então, o primeiro passo para a gente ter um mergulho na realidade, onde a gente possa sair dessa realidade encharcado e ensopado, é fundamentalmente estabelecer processos de comunicação com as pessoas e com os sujeitos, enxergando aquelas pessoas que estão lá como sujeitos, como pessoas que têm história, que têm uma vida e que estão ali tendo também um olhar e uma interpretação sobre tudo aquilo que está acontecendo. Um outro elemento importante para a gente entender é olhar para a realidade social, a realidade circundante, na perspectiva do trabalho. Ou seja, nós não podemos ser turistas, com todo respeito ao turismo, e é importante a gente ser turista às vezes, viu? Eu pretendo ir para Campinas, nunca fui. Pretendo ir tanto para trabalhar, a gente quiser trabalhar também, mas também para conhecer. A gente tem que ser turista também, às vezes, para relaxar a cabeça. Mas na construção cotidiana nossa, do nosso trabalho e da mudança que a gente quer construir, precisa construir, a gente precisa olhar a realidade do ponto de vista do trabalho, ou seja, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso construir desde já, certo? Dentro dessa realidade, para mudar essa realidade. E essa mudança se dá pelo trabalho, né? Essa mudança se dá pela potencialização da possibilidade de homens e mulheres, né, sujeitos se encontrarem, olharem para a realidade, ver o que ela pode mudar e juntas e juntos construir processos de mudança de trabalho. Eu digo isso sempre, às vezes, nos espaços do controle social e da participação popular, porque a gente tem, às vezes, muitas conselheiras e conselheiros, principalmente no campo da saúde, que é o que eu convivo mais, que se contenta em ser aquele ou aquela que denuncia somente, o que cobra somente, o que exige somente. A cobrança, a denúncia, o monitoramento da política pública é fundamental. Mas a gente também deve, nas nossas práticas de base dos nossos territórios, construir trabalhos e experiências para mostrar, como o Gilmar disse, aqui e agora, que uma saúde construída de forma integral, equânime, participativa, não é uma utopia, como muita gente diz. Né? Não é um sonho, não é um devaneio, é possível a gente construir agora e já, mas aí cabe a gente também anunciar isso, cabe a gente não apenas denunciar o velho, o conservador, o instituído, mas cabe a gente também anunciar novas possibilidades e novos caminhos, e isso fortalece a nossa luta. Então a gente entender a realidade e a nossa inserção dela nessa perspectiva do trabalho é importante também. Então, tanto como comunicação, como trabalho. O primeiro elemento, só reforçando, é isso que eu disse para vocês. Obrigado, amigo do tempo. Oi, amiga. Primeiro elemento é esse, tá, pessoal? E aí, nessa convivência com a realidade, a gente deve valorizar muito o cotidiano. A gente deve valorizar muito... seja em que espaço for, eu falei da unidade de saúde da família, mas também nos hospitais, nas escolas, nos centros de ação social, nos centros de cultura, a possibilidade de eu ir para a comunidade e procurar saber qual é a pessoa mais antiga que tem na comunidade, tomar um café com ela, ter um time de futebol, jogar uma pelada, como se diz, né? Tem um grupo de juventude que trabalha capoeira, né? Que brinca capoeira, eu ir lá conhecer. Então, é a gente conviver com a realidade conforme essa realidade é. A gente quebrar a couraça que a gente tem. Muitas vezes, eu digo a gente, do ponto de vista de profissional de saúde, de estudantes, de professores da academia, que às vezes a gente se fecha muito no nosso enclausuramento, ou no enclausuramento das paredes do serviço ou dos muros da universidade. Quebrar com isso, entrar de peito e de coração aberto. E aí, nesse processo, e é que está uma coisa fundamental, é convivendo com a realidade, com a dinâmica complexa, multifacetada,
né, como Verinha disse, com a polifonia de sentidos, de saberes, de fazeres, de pensares que existem na realidade e na expressão dessa realidade pela fala e pelas atitudes das pessoas que lá estão, é nessa possibilidade que eu vou poder construir e descobrir quais são as necessidades de trabalho, quais são as necessidades de empenho, quais são as demandas que aquela realidade traz. E aí eu vou poder construir tanto os objetos da minha ação como profissional, ou então o objeto da minha ação como ente acadêmico, por exemplo, ou mesmo como alguém que está no movimento social e que está empenhado em desenvolver um trabalho, por exemplo, no campo da infância e da juventude, eu vou poder descobrir os meus objetos de ação a partir dessa convivência, e serão os objetos de ação e de intervenção mais coerentes com as demandas e as necessidades daquela realidade. E isso é uma coisa, gente, como vocês percebem, que exige tempo, exige convivência, exige você tomar café, exige você criar vínculos, você estabelecer relações de companheirismo, de solidariedade, de amizade, de diálogo, de conflito também, exige você, como Gilmar falou, quando a gente entra na realidade, não é um mundo cor-de-rosa, não é tudo perfeito e maravilhoso. Existem conflitos, tanto os conflitos colocados pelos determinantes e condicionantes sociais, no campo da saúde particularmente, as contradições, né, humanas, as injustiças, os processos de exclusão, mas também existem as contradições das pessoas que estão lá. Então é a gente convivendo com isso que a gente vai aos poucos refletindo e montando o que a gente precisa fazer aqui e agora para a gente mudar. Para mim, essa é uma base fundamental. Eu não consigo pensar numa ação universitária ou numa ação profissional que não parta da realidade, entendendo a realidade como esse caldo que eu falei para vocês, esse caldeirão de dinâmicas, de processos, de falas, de sujeitos, de elementos potenciais, mas também de contradição, né? Aí você fala, mas aí, Pedro, a gente enlouquece com isso tudo, né? Porque parece que é muita coisa ao mesmo tempo. Mas se você vai convivendo, você vai fazendo, você vai exercitando. E aí é um outro elemento que eu queria trazer. Esse processo da gente construir a mudança e construir aqui e agora o que a gente quer colher mais lá na frente, a gente deve olhar também como um exercício, né? A conjuntura, como o Gilmar muito bem colocou, é extremamente exigente e desafiadora. Ela não pode, a gente não pode se cobrar da gente sozinho ou em pequenos grupos, mudar tudo de uma vez do dia para a noite. A gente deve se permitir exercitar, construir paulatinamente iniciativas, novas apostas, novas mudanças, como exercícios, agora, claro, exercícios extremamente compromissados, mas a gente deve ir construindo isso paulatinamente e deve, como praxis, como está no nome do evento, se é praxis, é o quê? Eu ter a capacidade de eu aprender com a minha prática, eu ter a capacidade de fazer aprendendo e de aprender fazendo. Então eu não vou esperar me sentir totalmente capacitado para começar a atuar, né? Eu vou começar a atuar, mas também não posso ser arrogante de atuar achando que eu já sei tudo. É importante que eu permita que o prosseguimento da minha prática e do meu trabalho vá me ensinando também para eu poder atuar mais, eu atuar melhor e eu atuar de forma mais crítica. E um segundo elemento para fechar, já sei, estou vendo, sim, muito bem, muito obrigado. Um segundo elemento para fechar, tudo isso que eu falei foi nessa questão do mergulho na realidade, para a gente sair, como Paulo Freire falava, encharcado e ensopado, que para mim é o ponto de partida da ação profissional em saúde coletiva e da ação universitária. O segundo elemento que eu queria trazer é a importância da gente, nesse processo, não fazer para as pessoas, né, do mundo popular, nem fazer por elas, nem fazer apesar delas, porque a gente pode fazer uma determinada ação, ou um determinado movimento, ou um determinado trabalho para entregar nas mãos das pessoas tudo pronto. Podemos fazer também apesar delas. Elas achem isso, achem aquilo, estou nem ligando para o que elas acham, eu vou fazer o que eu quero fazer naquela realidade. Os sujeitos de lá saibam ou não, gostem ou não, eu vou fazer. Então, estou fazendo apesar dessas pessoas.
Também não pode ser aquela coisa de super-herói, né? Mulher Maravilha, Homem-Aranha, né? Homem de Ferro, né? Batman. Eu vou fazer por elas. Então eu sou uma pessoa assim muito legal e bacana que eu vou resolver tudo pelos outros porque eu sou muito caridoso. Não. O que a gente precisa para esse processo de construção de conhecimento nessa perspectiva emancipadora de praxis é fazer com as pessoas. Fazer compartilhadamente e conjuntamente com as pessoas. E aí é o seguinte, por exemplo, vamos trabalhar o tema violência? Vamos. Não vamos trabalhar apenas trazendo professores, doutores universitários que fizeram teses e doutorado sobre o tema. O saber dos professores e doutores é importante também. Mas é importante que eu também chame profissionais de saúde que lidam com a violência, por exemplo, professores e professoras que estão lidando com a violência, se deparando com isso na escola, membros de comunidades, de movimentos sociais que lidam com esse tema no seu dia a dia, no seu dormir e acordar, no seu conviver com a realidade social. Ou seja, é a partir de um tema gerador eu ter a construir compartilhadamente e eu considerar a multiplicidade de saberes que intervêm e que sabem alguma coisa e que tem algo a dizer sobre aquele tema e aquele objeto que eu quero construir e aquela necessidade de conhecer mais que eu estou me deparando. Então, construir compartilhadamente é fazer esse processo. Me impressiona muito, dentro do campo da saúde coletiva brasileira, nos últimos anos principalmente, tem crescido muito o número de intelectuais que valorizam muito os movimentos sociais, as práticas populares, as iniciativas de ações comunitárias, as parteiras, as rezadeiras, as benzedeiras, os agentes comunitários de saúde, mas isso fica muito no discurso. Na hora de construir uma pesquisa, na hora de construir uma intervenção, na hora de montar mesas em eventos científicos, a gente não chama esse povo. Esse povo é importante só para fortalecer o nosso discurso, mas não é importante na nossa prática cotidiana. Temos que acabar com isso. Nesse sentido, eu dou parabéns à organização do evento, por nessa mesa compor representantes que vieram da ponta, dos profissionais de saúde, representantes do movimento social, porque vai trazer falas de outros lugares que vão ajudar a gente a ampliar, aprofundar os nossos conhecimentos. Quanto de conhecimento eu não aprofundei, eu que estou na academia agora, escutando Gilmar, escutando Verinha que transita pela academia e transita um jeito de dizer, ela mergulha fundo, na academia, nos serviços de saúde, né? Então, a gente precisa, pessoal, considerar de forma autêntica, verdadeira, a lógica, os saberes, os fazeres e os pensares dos grupos populares. Então, não é apenas um elemento discursivo, tem que ser uma prática, um compromisso de verdade cotidiano. Eu não posso me sentir, como às vezes eu confesso que eu me sinto, eu e outros companheiros, Verinha, acredito também, eu digo Verinha porque a gente convive muito em alguns trabalhos. A gente às vezes se sente o chato, porque a gente propõe que pessoas de grupos populares venham para eventos, para congressos, tenham fala. Parece que a gente está propondo o maior absurdo do mundo. Agora, quando em alguns outros momentos, todo mundo se junta para defender os movimentos e as práticas populares. Então, a gente tem que ter coerência. Então, é isso, pessoal. É ter a realidade como nosso ponto de partida, ver que essa realidade, estabelecê-la como um processo de comunicação de sujeitos e como trabalho social e, no nosso dia a dia, construir conhecimentos com as pessoas, não para as pessoas, não apesar das pessoas e nem pelas pessoas. Vamos construir com elas. E o saber nosso vai ser importante também, mas vai ser importante em comunhão com o dessas pessoas nesse processo, certo? Então, o menino do tempo está até educado, que eu acho que já passou um pouco aqui o tempo, mas eu quero ir encerrando agora minha fala com essas contribuições, escutar vocês, foi muito bom ver a plateia aí, e eu queria ver o que é que vocês achavam dessas ideias que a gente compartilhou, que são ideias que a gente constrói, é bom dizer, só fechando, no movimento de educação popular em saúde,
né, em diferentes práticas aqui no estado da Paraíba, onde eu participo desde que eu era estudante universitário, estou metido na realidade social, encalacado até aqui de realidade toda semana, né, e tudo que eu estou falando aqui eu aprendi com pessoas, sejam pessoas simples, né, as Donas Marias da vida, os seus Josés, sejam pessoas, professores, doutores da universidade. Cada um vai trazendo esses elementos e a gente vai refletindo e vai construindo. É isso, pessoal. Um grande abraço, um beijo, obrigado por me escutar. Nós agradecemos o professor Pedro e se sinta, então, convidado a vir para as bandas de Campinas. Pode deixar. Venha quando puder e quiser. Maior prazer. E traga... Como chama a bebê? Alice. Vou levar ela e vou levar a minha companheira. Eu queria agora, né, vir com todo mundo, mas não deu também no momento. Mas vai ter oportunidades, com certeza. No segundo fórum Saúde Coletiva. Exatamente. Verinha é uma das madrinhas, viu, da minha filha. Muito bem. Então, passamos agora ao professor Dr. Davidson Mendes Faustino. Eu já cochichei no ouvido dele 20 minutos, viu, Eduardo? Estou sabendo já. Gente, boa tarde. Queria cumprimentar a mesa. É um prazer estar aqui ao lado de pessoas tão importantes, com tantas contribuições para a luta social. Queria pedir desculpa pelo atraso, foi um longo caminho até aqui, mas chegamos. Bom, eu vou fazer algumas provocações, mas antes eu fiquei compartilhar com vocês que eu fiquei pensando, né, na própria apresentação do meu nome. Publicamente, fora da universidade, eu sou conhecido como Davidson Incosse, ou Davidson Incosse, que era um termo, um nome do movimento hip-hop, que é de onde eu venho. E aí estou falando isso para explicar a minha inserção na saúde, né? Quando eu tinha lá para os 19 anos, eu era do movimento hip-hop, a gente cantava rap no bairro, queria fazer revolução e aquela coisa toda. E aí a gente foi desafiado por um pessoal da saúde, de uma ONG feminista, que nos provocou a pensar estratégias de prevenção de DST e AIDS a partir do que a gente fazia, da linguagem do hip-hop. E no começo a gente achou estranha a provocação, mas a gente aceitou para ver onde dava. E no processo foi interessante porque todo mundo cresceu, né? O pessoal da ONG eram mulheres brancas de classe média que tinham dificuldade de desenvolver trabalho na favela onde a gente estava. E a gente tinha facilidade porque já estava lá, mas não tinham conhecimento do que era o SUS, do que era, inclusive alguns conceitos importantes sobre saúde coletiva e etc. Né? E a gente criou um projeto muito interessante de intervenção com o movimento hip-hop, e depois foram entrando outras linguagens. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar na saúde, com AIDS. Então, só para me apresentar e dizer que a minha inserção com a saúde vem por aí, vem pela educação popular em saúde e trabalho com a AIDS, com prevenção de DST e AIDS. E só depois que eu fui para a universidade, bem depois, e aí é curioso eu estar lá apresentado e estar correto, e eu tenho orgulho dessa apresentação como representante da universidade, que bom, porque também não se esperava que alguém como eu fosse um professor, doutor numa universidade, mas é também interessante dizer que teve um caminho aí que começa no movimento social e que passa pela saúde, né? Então eu queria frisar isso para dizer que eu estou muito feliz em estar aqui, porque eu me sinto à vontade para compartilhar algumas coisas que cruzam várias experiências da minha vida profissional e acadêmica e militante. Eu queria começar dizendo para vocês que existe um provérbio africano que ele diz assim: somente um tolo, corta na raiz uma árvore que dá bons frutos. Eu pensei aqui lembrei desse provérbio porque quando eu cheguei estava todo mundo falando da terra, da árvore, das tempestades, né? E aí tem esse provérbio africano que diz: só um tolo corta na raiz uma árvore que dá bons frutos. É interessante pensar nisso, porque a gente está num momento em que muitas árvores importantes estão sendo ameaçadas por essas tempestades, né? Estão sob ataque, e ataques diversos. Ataques desde quem tem interesse em pegar madeira para vender, ataque em quem tem interesse em derrubar árvore para fazer estrada,
ataque em quem tem interesse de cortar a árvore para depois vender o oxigênio, porque sem a árvore tudo morre, tudo seca, né? Mas de alguma forma a ideia é desmatar, pensando não no bem da humanidade, não no contato com a árvore, mas na destruição da árvore, né? Se a gente for pensar, essa árvore pode ser várias coisas. Podem ser as lutas sociais, porque muitas conquistas foram obtidas nos últimos anos. E, dentre essas lutas, uma grande árvore que tem dado os bons frutos é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Se a gente for fazer uma análise, e acho que vocês já vêm falando disso nesse fórum, o SUS é uma árvore que deu bons frutos. Se a gente pensar, inclusive o SUS é estudado e invejado no mundo inteiro porque a gente conseguiu, dentro de um contexto e uma conjuntura muito específica, criar um certo pacto pela vida que pressupõe a saúde como um direito e não como uma mercadoria, né? Isso não é pouca coisa. Isso inclusive no contexto que o SUS surge, né, se a gente pensar no momento lá, 89, Consenso de Washington, os caras dizendo que tem que destruir todos os serviços públicos para poder oferecer o privado no lugar, neoliberalismo em discussão, encolhimento do estado de bem-estar social nos países europeus. E, nesse contexto, com toda uma luta gigantesca, há um movimento social da reforma sanitária que converge com outros movimentos que também estão acontecendo na época, na criação do SUS. E o SUS ele traz várias questões importantes para a gente pensar e questões que estão sob ataque. Mas uma delas, que eu queria frisar para a gente discutir aqui na conversa, é que o SUS ele não é só um projeto de saúde. O SUS é um projeto de sociedade. Se a gente pegar, tanto no texto, mas se a gente acompanha as discussões que permeavam a reforma sanitária, ou que a ideia de saúde que está implícita na teoria do Sistema Único de Saúde, tem ali um projeto que não é só de saúde, é um projeto de sociedade, porque se entende que nós não somos seres, nós não somos só um corpo, né? Nós somos um corpo que está numa sociedade, que essa sociedade tem contradições, e se eu não entendo essas contradições, eu não consigo pensar a saúde. Então, se eu não intervenho praticamente, né, não só no discurso, diante dessas contradições, o meu êxito enquanto intervenção na saúde ele é muito limitado. Então, pensar a saúde implica pensar a sociedade. Ter um projeto de saúde implica também ter um projeto de sociedade. Então, quando lá na raiz do SUS se declara a saúde como um direito e dever do Estado, está por detrás aí um projeto muito maior. Então, não é à toa que esse projeto está sob ataque, porque ele é um projeto muito subversivo do ponto de vista de alguns interesses, do capital, por exemplo. E é interessante porque, se a gente pensar no próprio movimento da reforma sanitária, ele foi um movimento que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, com o que a gente está fazendo aqui, né? Que era um movimento que não tinha só propostas, mas tinha uma busca incessante por discutir com as pessoas, por construir com as pessoas, por crescer com as pessoas, por produzir a saúde com as pessoas, né? A ideia do movimento de reforma sanitária ela é impensável sem o contato dos profissionais de saúde com as comunidades, com as mães, enfim, com os diversos segmentos da sociedade, porque pensar a saúde de alguma forma, interferir nesses espaços e fortalecer esses espaços, né? Se construir com esses espaços. Então, a própria ideia de educação popular ela está na base, ela está na origem do Sistema Único de Saúde. Então, antes de mais nada, a gente está num momento em que se faz urgente defender o SUS, se faz urgente retomar as ideias da reforma sanitária, se faz urgente se colocar como parte desse movimento, que não é só um movimento teórico, que é um movimento prático, né? Mas também, ao mesmo tempo, contudo, todavia, entretanto, defender o Sistema Único de Saúde não nos isenta também de apontar críticas, também de reconhecer limites, não nos isenta de olhar para as contradições que estão postas, até para a gente perceber em que a gente pode melhorar. Porque, ao mesmo tempo que parece que tudo se repete, se a gente olha 64, se a gente olha o começo do fascismo lá na Itália, parece que tudo se repete no Brasil hoje, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma capacidade de voltar atrás, aí um outro provérbio africano, chamado Sankofa, do povo Gana, do povo Akan, de Gana. É preciso voltar atrás, não podemos ter medo de voltar atrás e apanhar o que ficou perdido. Mas esse voltar atrás não é só uma repetição, é o voltar atrás
para poder nos alimentar e, de alguma forma, dar um passo à frente, porque tem gente que defende que a Terra é plana, não sei se vocês conhecem essas pessoas, mas, apesar disso, todas as evidências mostram que a Terra é redonda, mas a cada novo ciclo, por mais que pareça que a gente está no mesmo lugar, a gente não está. Mesmo se a gente pensar a rotação, voltei para o mesmo lugar, não, porque essa rotação está dentro de uma translação, e a translação está dentro de uma outra translação da própria Via Láctea. Então, mesmo que a gente volte para o mesmo lugar, a gente, depois de um percurso, a gente tem a condição de aprender com os erros, né? A gente tem a condição de olhar para aquilo que não foi bem feito e se reconstruir, se refazer. Então, é necessário voltar às bases da reforma, mas também é necessário a gente pensar como se refazer diante desse novo contexto, diante desses novos desafios que estão postos. E, ao olhar para isso, é necessário assumir que o SUS é um projeto que não se concretizou completamente. Entre o SUS e a prática, a gente teve neoliberalismo, a gente teve Collor, a gente teve FHC, a gente teve Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente teve OS, a gente teve um conjunto de esforços cuidadosamente articulados para enfraquecer esse projeto de saúde, que não é só de saúde, que é de sociedade. Então, é um projeto que também encontra desafios, que encontrou, mesmo nos nossos melhores momentos, se a gente pensar no momento em que havia uma aposta na possibilidade de um governo popular, e que muitos movimentos, inclusive movimentos de reforma sanitária, apostam nesse governo para construir essa sociedade que queremos, a gente vai encontrar uma série de dificuldades não resolvidas desde lá de trás. Então, a gente precisa reconhecer os limites, reconhecer os problemas. A gente precisa reconhecer que, embora a gente esteja num momento em que até a cidadania é negada, é necessário reconhecer que os sonhos do SUS não se resolvem com cidadania. A cidadania pressupõe um conjunto, um referencial teórico que está dentro da ordem do capital, desse mesmo capital que defende tudo como mercadoria. A cidadania, ela é a ordem do capital. Agora, é curioso a gente pensar que a gente está num momento tão difícil que até a cidadania, que é algo que está dentro da ordem, está sendo ameaçada. E defender a cidadania passa a ser algo de fundamental importância. Mas é necessário pensar como ir além da própria cidadania. Se a gente está pensando em praxis, como ir além da própria ordem? Porque tem coisas que o SUS sonha que nessa sociedade, mesmo do jeito que ela está organizada, elas não são possíveis. Será que é possível sonhar para além dessa sociedade? Ou a gente se conforma com aquilo que está como se fosse eterno? Voltar atrás e apanhar o que ficou perdido é pensar que, mesmo os melhores de nós também temos dificuldades. E aí eu vou falar do ponto de vista de alguém que milita no movimento negro. E a partir do hip-hop, fui cair no movimento negro e descubro que os negros morrem mais que os brancos para a maioria das doenças. E descubro que os homens negros morrem 5 anos antes que os brancos. Descubro que a chance das mulheres pretas em São Paulo, no estado de São Paulo, morrer de parto é 6 vezes maior do que a de uma mulher branca. Descubro que existe diferenças, desigualdade de acesso à saúde. E aí esse movimento se organiza enquanto um movimento que aposta no SUS. Cria-se uma política nacional de saúde da população negra que aposta no SUS. Só que, muitas vezes, o empecilho para a política, o primeiro empecilho, o mais visível, não foi o capital internacional, do consenso de Washington, do Bush. Às vezes, são os próprios profissionais da saúde que apostam na reforma sanitária e que têm um projeto de universalidade que tem que ser defendido, mas que têm dificuldade de pensar como articular universalidade e equidade. Como articular a diversidade de vozes sem, ao mesmo tempo, perder de vista a principal questão da reforma sanitária, que é a universalização do acesso. Muitas vezes, nós que lutamos pela implementação da política de saúde da população negra, muitas vezes o inimigo que a gente encontrou foi entre nós mesmos. Porque havia uma incompreensão de que falar de questões específicas ameaçaria a universalidade. Quando, na verdade, o próprio SUS, quando ele fala em equidade, ele está dizendo que é o contrário. Para eu garantir a universalidade, eu preciso considerar as diferentes condições de acesso, as condições de vida, os determinantes sociais de saúde. Então, esse é um desafio. Voltar atrás obriga a gente a pensar como também não repetir os erros, como construir novos consensos que não invisibilize as diferentes vozes, inclusive entre nós. Esse é um desafio que está colocado e ele não é simples.
como alcançar esse verdadeiro universal? Tem um autor que eu gosto muito, chamado Francis Fanon, que ele fala que a universalidade está nos condenados da terra, para voltar para a terra. A universalidade está naquele que mais é violentado pelo sistema. A universalidade ela não é ameaçada quando a gente observa as desigualdades e atua sobre elas. Pelo contrário, se a gente não consegue criar estratégias diante da desigualdade, muitas vezes a gente tem uma falsa universalidade. E esse é um problema difícil, mesmo nos melhores momentos de discussão sobre o SUS, algumas questões que eram as outras, as específicas, ficavam de canto. Então, pensar em se voltar atrás nesse momento de ataque nos obriga também a olhar para esse momento e pensar como é que a gente supera isso, de um lado. Mas, de outro lado, tem um outro problema, porque se, de um lado, há uma ideia de universalidade que é abstrata e que muitas vezes não consegue olhar para a diversidade da realidade, para as diferentes vozes, também é verdade que a gente está num momento em que as diferentes vozes começam a olhar cada uma para a sua dor e começam a gritar para fazer essa dor ser ouvida, mas muitas vezes essas diferentes vozes também têm dificuldade de olhar que tem outras vozes gritando do lado. Um desafio que está posto, quando a gente pensa o controle social, por exemplo, é também pensar como é que a gente sai da focalização para voltar para o universal. Como é que a gente sai da observação dessa diferença do negro, do gay, do cigano, e consegue voltar a pensar projetos comuns? Esse é um desafio que está posto, que também é muito difícil, porque tem muito ressentimento em jogo. E, ao mesmo tempo, a gente está num momento que, em alguns momentos, essa fragmentação ela aparece como uma conquista. Se a gente pensar, por exemplo, no movimento negro, que é o que eu conheço mais, ter um movimento de mulheres negras foi fundamental, porque as questões das mulheres negras ficavam invisíveis quando o movimento negro, geral, liderado por homens, ignorava o machismo. Então, ter um movimento de mulheres negras foi fundamental. Mas teve um momento que foi necessário ter um movimento de mulheres lésbicas negras, porque nem sempre as questões das lésbicas negras estavam contempladas. E foi fundamental para visibilizar. Teve um momento que alguém criticou essas lésbicas negras, que eram as universitárias, mas não contemplavam as realidades das lésbicas da periferia. Eu estou fazendo uma caricatura para dizer que, se por um lado a fragmentação ela contribui também para a gente visibilizar a diferença, dar visibilidade para as diferentes vozes, por outro lado, do ponto de vista político, se a gente não achar o espaço do comum, fica muito fácil para o Bolsonaro. Fica muito fácil para quem quer privatizar o SUS. Fica muito fácil para quem quer ver todas essas ralés exterminadas. Então, eu penso que um desafio que está posto é também pensar como é que a gente volta à defesa do comum. Tem um filósofo chamado Slavoj Žižek, que ele tem um livro que ele chama que é Em Defesa das Causas Perdidas. E aí ele fala que talvez o momento exija de nós que a gente volte a defender as causas perdidas. E aí ele propõe uma que ele fala que é a defesa do comunismo. Aí comunismo, falar esse nome, inclusive, hoje. E ele fala assim, mas o comunismo que eu estou falando não é repetir a União Soviética, é a defesa do comum, porque se eu advogo, e o liberalismo advoga o individualismo, quando a gente identifica as causas comuns e defende o comum, defende a humanidade, a gente está tendo uma postura comunista. E aí ele propõe que a gente volte a pensar a defesa do comum, mesmo que seja uma causa perdida. Nós estamos hoje num momento em que muitas causas parecem perdidas, mas se a gente não conseguir reinventar os pactos, conseguir articular essas diferentes vozes, sem repetir o erro, porque também não adianta dizer para a lésbica da periferia que cuidado com a fragmentação, você está jogando o jogo do sistema, se quando eu tiver uma bandeira universal, ela desaparecer de novo. Não adianta. Então, como que a gente consegue criar novos pactos? Será que a gente consegue? O SUS acredita na humanidade, porque o SUS, eu comecei falando, não é só um projeto de saúde, é um projeto de sociedade que pensa essa sociedade como algo que pode se mover. O que é um movimento social? Um movimento social não é uma organização, não é o MST, o movimento negro. O movimento social é um movimento, é quando a sociedade se movimenta. E aí, ter organizações que têm a capacidade de movimentar é fundamental. Mas o movimento não é o Gilmar. O movimento não é a pessoa. O movimento é esse movimento, esse processo. E aí não é possível fazer esse movimento se a gente não está com as pessoas. Se a gente não constrói com as pessoas. Se a gente não chora com as pessoas. Se a gente não sorri com as pessoas. Se a gente não
não pensa as angústias e os desafios com as pessoas. E aí, nesse sentido, a gente tem muito a aprender com o MST, a gente tem muito a aprender com o histórico do Sistema Único de Saúde, com o movimento de reforma sanitária. A gente tem muito a aprender com o hip-hop. Se a gente pensar o movimento hip-hop, numa época em que todo mundo era um consenso, que na periferia só tinha merda. A gente era um merda, e a gente acreditava que a gente era um merda. E aí chegou uma galera, uns pretinhos, mesmo com todos os boicotes, e conseguiu criar e difundir uma outra visão de mundo. E depois, isso, no movimento, isso também vai ser cooptado, porque a história é processo, e nada é eterno. Inclusive nós, inclusive os movimentos bonitinhos que a gente cria, se a gente não tem a capacidade de se reinventar, eles vão ser engolidos pela história. Eles já estão sendo. E outros movimentos que estão contra o que a gente defende assumiram bandeiras nossas. Eu cheguei, o Gilmar estava lembrando, e eu vim pensando nisso. Quando a gente pensa tudo que as eclesiais de base faziam nas favelas, quando eu comecei a militar com o hip-hop, hoje você tem as igrejas fazendo, as igrejas evangélicas. Mas não são igrejas evangélicas que estão pensando nessa mobilização para uma transformação da sociedade, no sentido de que, como Frei Beto dizia, se Deus é pai de todos nós, então não tem que ter desigualdade. Estão mobilizando para um outro projeto. E aí eu sei que tem diferenças, que nem todo evangélico é conservador, e tudo isso tem que ser pontuado, até para a gente conseguir dialogar com essas pessoas também. Mas eu quero dizer que a gente deixou de estar com as pessoas, e esse lugar, esse buraco foi ocupado por outras forças que estão fazendo educação popular. Porque o fato de ser educação popular não significa que seja na perspectiva do povo, mas estão fazendo educação no sentido de que, muitas vezes, quando as pessoas precisam, quem está lá são essas forças. E aí, na hora que a gente precisa mobilizar, muitas vezes a gente vai em 2, 3, 5 e 10. Então, a gente tem um grande desafio pela frente, mas eu acho que o principal é conseguir articular o reconhecimento das diferenças com a irrestrita necessidade de defender os comuns, não ter medo de ser comunista. Eu queria terminar dizendo que, com um provérbio chinês, já que eu comecei com um provérbio africano, para vocês não falarem que eu só falo de negro, eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente, porque, aliás, em 2 anos a gente regrediu quase 30 anos, enquanto sociedade, e a gente tem muito mais para regredir. Então a gente tem um longo caminho pela frente. Mas aí tem um provérbio chinês que fala assim, beleza, ele não fala beleza sou eu, né? Mas ele fala, tem um provérbio chinês que diz, o mais longo dos caminhos começa com o primeiro passo. E eu acho que momentos como esse, não é o primeiro, mas são passos importantes nesse longo caminho que a gente tem. Obrigado, gente. Bom, nosso amigo do tempo, agradecemos. E acho que ele vai continuar atuando agora para a segunda fase da nossa dinâmica. Nós agradecemos o professor Davidson. A segunda parte, então, da proposta como dinâmica da mesa é um debate, um diálogo mais estreito com a plenária. Me disseram que a dinâmica adotada é o microfone. Então, a palavra está aberta e franca, se sintam à vontade para